Bem-vindos ao Podbext. Olá, bem-vindos ao Podbext, o podcast que eu te apresento pessoas interessantes do mundo dos negócios, que com as histórias e as dicas, os insights deles, vão te fazer ajudar a crescer o seu negócio. Hoje, no Podbext, nós temos o nosso convidado, Andrius Dias, que vai falar sobre a área de franquias e toda a história dele como empreendedor, como empresário e consultor, nesse segmento das franchisings, para abrir aí a nossa mente, nos esclarecer e fazer ter ideias para aplicar nos nossos negócios. Obrigada por você estar aqui com a gente e a gente começa mais um episódio do Podbext com vocês. Andrius, bem-vindo. Obrigada primeiro por ter aceito o nosso convite, por agregar aqui para a gente todas as suas informações, o seu conhecimento e aplicar aqui para os nossos espectadores o entendimento do que é esse mundo das franquias. Bom, eu que agradeço pelo convite, eu gosto bastante do assunto, então sempre que eu sou convidado a falar um pouco sobre franquias, para mim é um grande privilégio. Eu espero aí, de fato, atender a expectativa e contar um pouquinho aí dos bastidores desse mundo. Ótimo. Antes da gente começar, a gente só vai relembrar e agradecer mais uma vez o nosso patrocinador. Nós temos o patrocinador, o Escritório Generalista de Direito da Thaís Araújo. O Escritório da Thaís Araújo te atende no segmento que você precisar para a sua empresa, civil, tributário, fiscal e principalmente na recuperação de crédito. Que vocês quiserem, tiverem dúvida na parte de recuperação de crédito, aí sua inadimplência que está passiva, fica a dica para vocês conversarem com o Escritório da Thaís Araújo. Obrigada aí pelo patrocínio. Então vamos lá, gente, vamos começar, a gente vai apresentar, vai conhecer um pouco de quem é o Andrius. Queria que você falasse pra gente um pouquinho de quem é você e o que te fez chegar nesse know-how de franquias, por onde você passou para absorver todo esse conhecimento e aplicar hoje dando a consultoria, ensinando quem quer fazer crescer o seu negócio na área de franchising. Tá ótimo, Thaís. Bom, eu sou economista, sou gaúcho, me formei lá em Porto Alegre, na PUC de lá. E na época, os gaúchos, não sei se ainda continua sendo assim, a gente se formava, e muita gente queria morar na Austrália. E eu fui um desses que eu fui lá morar na Austrália, então como economista, meu sonho era trabalhar em um dos grandes bancos. E ao chegar lá, eu acabei conseguindo trabalhar, consegui trabalhar no UBS, no Merrill Lynch, no Goldman Sachs. Claro que o meu cargo lá não era economista, era faxineiro, então eu acabei trabalhando lá, por algum tempo, mas já mantendo essa proximidade um pouco com o mercado e entender um pouco da realidade dos números. Aí voltando para o Brasil, aí eu comecei a trabalhar em uma consultoria voltada para intermediação de negócios. Fiquei por 2 anos ali, era uma empresa pequena. Depois fui convidado pela Associação Comercial de São Paulo para daí começar uma trajetória mais de liderança. Então eu cuidava de grupos de empresários que precisavam crescer, eles trabalhavam em um segmento comum. Eu tinha lá um parceiro que era o Sebrae que nos ajudava com soluções para melhorar a performance desses empresários. Mas o que de fato acabou me levando para esse mundo do franchising, essa experiência que eu tive lá na Associação Comercial, aliás, sou bastante grato. Eles me forneceram uma bolsa na FGV. E aí, eis que surge um convite de uma das grandes consultorias de franchising no Brasil, vendo o meu currículo, vendo um pouco esse perfil de liderança, para assumir uma cadeira de gestão para todos os projetos de franquia dessa consultoria. E foi aí que eu me desenvolvi. Então, para mim, eu sempre me questiono se eu mais entreguei ou se eu mais recebi dos clientes, porque a partir do momento que você tem a porta aberta desses clientes, você entende tudo, desde finanças, modelo operacional, e aí, claro, tu entrega a tua expertise. Depois, então, de começar a entregar, da consultoria, principalmente com as coisas que eu aprendia dos clientes e também das pessoas que eram mais experientes dessa empresa, aí eu fui, de fato, trabalhar em franqueadoras. E aí foram algumas franqueadoras que eu trabalhei. E a gente percebe uma coisa, quando a gente é que nem quando a gente é professor e é apenas teórico, é muito bom a gente passar a teoria, mas o que realmente vai trazer mais profundidade é a experiência prática. Então eu aprendi na prática depois, quando você está dentro de uma franqueadora, que você tem que lidar com um franqueado, que você tem que atender expectativas, porque é um negócio que a gente está tratando, é muito mais complexo. Então acho que essa é o que tem mais de diferente, quando a gente fala aqui de franquias, você ter vivenciado não somente a teoria, como a prática também.
Ótimo. E esse conteúdo que você absorvia das empresas, que aí ainda nessa época da associação comercial, não falava-se de franquia, era geral. Eram vários segmentos e segmentos que não eram franqueados. Isso fez com que você tivesse uma visão muito maior, de um leque muito maior, e conseguisse aplicar agora, hoje em dia, nas empresas dos segmentos que querem escalonar, que querem fazer franquias. Então, conhecendo dos outros negócios que eram só matrizes, né? Não eram franquias. Essa experiência que você absorveu lá faz com que você aplique os casos que você viveu, aplique hoje, trazendo para o mundo das franquias? Você quiser contar algum caso desse pra gente? Não, sem dúvida. Acho que o principal benefício, né, quando você lida com diversos clientes diferentes, é porque isso te traz repertório. Então, você consegue trazer uma proximidade, se conectar bastante com o cliente que está na tua frente, né? Quando a gente fala de franquias, né, eu acredito muito em leis da natureza, né? As franquias têm as suas próprias leis também, né? Que a partir do momento que você olha em funcionamento, você consegue aplicar para qualquer tipo de negócio. O que vai diferenciar, de fato, né? O que vai dizer se um negócio ele está pronto para ser franquia, vai ser as condições, primeiro, né, operacionais do negócio, né? Então, se esse negócio aí ele consegue ter algo que é replicável lá na ponta, né, que não é pelo franqueador, mas é um outro CNPJ que vai estar lá, né, vai conseguir fazer isso ser replicado de uma forma escalável. E se esse negócio, claro, né, comporta aí pagamento de taxas, enfim, né, vai ter uma saúde financeira adequada. Então, acho que os principais benefícios, né, quando a gente fala aqui de ter esse repertório de diversos clientes diferentes, é você conseguir se conectar e trazer, né, o que você tem de melhor, que é ter visto aí como as coisas funcionam. Perfeito. E nessa parte das franquias, as empresas chegam para a sua assessoria de franquia tendo a ideia de que, eu tenho um negócio, eu quero fazer escalar em franquia e tudo mais, ou já são franquias que existem e estão com dores, estão com problemas e querem otimizar, querem tapar esses buracos, essas dores, algo que não vem funcionando, ou eles estão falando, eu sei fazer bem o franqueador, só que eu não consigo explicar para o meu franqueado ele fazer igual. Tá fácil, é só ele fazer igual a mim. Normalmente, o principal questionamento, o principal pedido de ajuda para sua empresa especialista de franquia é esse tema? Olha, tem os dois tipos, tá? O que eu sempre gosto de trazer, independentemente, né, de qual seja, mas principalmente, tá, para quem ainda não sabe o que é franquia, eu acho que é aqui onde a maior parte das consultorias acaba pecando um pouco, é que imagina o seguinte, você tem um negócio, né, você tem uma hamburgueria, e você começou a ganhar dinheiro com ela. De repente, você fez uma segunda unidade. Aí você começa a pensar, eu quero crescer um pouco mais rápido. Quem sabe se eu criar uma franquia, não vai ser aí a plataforma que falta, né, para eu crescer mais rápido. Aí você procura uma consultoria. O que acontece? Essa consultoria vai dizer, puxa, legal, vamos então formatar o seu modelo de negócio. E esse, ao meu ver, acaba sendo o principal erro, sabe? Quando você decide que você quer crescer, você procura a consultoria, ela já vem com essa solução. Se você não conta para esse cliente que quer se tornar franquia o que é ser um franqueador, as chances de insucesso são muito grandes. Eu fiz uma conta quando eu trabalhava em consultoria, que não era minha, eu era funcionário de uma consultoria no passado. Quando eu saí de lá, eu tinha atendido exatamente 100 clientes diferentes, 100 marcas diferentes, e a maior parte eu fui o líder desses projetos. Desses 100, apenas 22 seguiram, tornaram de fato franqueadores. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a explicar, depois que você já vendeu a consultoria, né? Claro, você entrega um ótimo trabalho, você formata de fato um modelo de negócio, mas você não conta que para ser um franqueador você vai ter que desenvolver novas habilidades, e esse é um outro modelo de negócio, que tem outra matriz de receitas e que não é um negócio de curto prazo. Você começa a ver que o negócio, primeiro, ele demanda bastante capital, demanda bastante tempo, e se você não tiver as pessoas certas dentro da sua empresa, você vai virar um eterno dependente de uma consultoria. Então, hoje eu penso, né, que o mais importante, né, até por questão de relacionamento e de longo prazo com o cliente, eu acredito muito nessa relação de longo prazo, é que você primeiro precisa situar essa hamburgueria, né, esse cliente que quer se tornar um franqueador. Esse sonhador. Esse sonhador, tudo começa com um sonho, né?
Agora, falando do outro lado, né, que eu também atendo bastante, que é quem já tem uma franqueadora, normalmente o pessoal me chama para colocar ordem na casa, né? Então, chega um momento, a franqueadora cresce, né? E em algum momento você acaba se perdendo um pouco, né? Você pode ter os melhores critérios para você trazer um franqueado para dentro, mas a tua equipe de expansão ela acaba mudando também. Então, não é raro, tá? E quem é franqueador vai entender o que eu estou falando, você contratar um gerente de expansão, um cara que entende, esse cara é brilhante no início, começa a trazer um monte de franqueado para dentro, enfim. Aí, de repente, passa aí uns 2 anos e esse gerente recebe uma outra proposta. E aí ele sai. E aí, de repente, começam a aparecer alguns probleminhas. É aquele franqueado que ele trouxe para dentro que vai te falar o seguinte: ah, não, mas o outro gestor prometeu que eu não precisava inaugurar minha unidade agora, eu posso inaugurar quando eu quiser a minha unidade. Ou então, ah, ele me falou que royalties eu não ia pagar no início, enfim. Aí tem aquele disse que me disse, né? Então é bastante complicado. Por isso que hoje, sempre tento orientar, né, quem é franqueador. Primeiro, se você for terceirizar, que é uma possibilidade também, você tem que estar muito próximo dessa empresa que você está terceirizando. Tem empresas muito boas que fazem isso, claro que o custo é maior. Agora, se você trouxer um gestor para dentro, o ideal, né, você precisa conseguir transmitir para ele uma visão de longo prazo, senão uma visão até de sociedade, que para mim seria o melhor dos mundos, né, ou alguém que já é sócio da empresa tocar a tua área de expansão, porque senão você vai acabar comprometendo o negócio no longo prazo, né? Então, assim, acho que são os dois tipos, né, de empresários, né, que a gente acaba atendendo. Cada um vai ter a sua dificuldade aí para ser atendida. E então, o atendimento, o responsável pela expansão, principalmente, que é onde está baseada a esperança do franqueador, ele tem que estar muito integrado com a cultura, com o objetivo, com todos os detalhes do que é a visão, o que é o principal carro-chefe do negócio desse franqueador. Ele é a principal peça ali desse jogo de xadrez que tem que estar alinhada, porque é o discurso dele que vai trazer um franqueado mais redondinho, digamos assim, né? A gente tá falando de forma leiga. Um franqueado mais redondinho que ele vai ter mais chance de realmente fazer virar e ficar mais tempo com essa franquia. Digamos, então, que a principal preocupação, se você já é um franqueador, é preparar e se preocupar que o gerente, aí, o responsável pela expansão, esteja com um discurso muito alinhado e a cultura absorvida do que é essa franquia, né? Para passar ali para quem ele vai trazer de cliente, que é o franqueado, para esse franqueador, para trazer menos problemas futuros, deixar as arestas mais redondas para fazer aplicar o modelo de negócio. Uhum. Normalmente a consultoria ou o próprio franqueador já vem com esse modelo para querer replicar, que é a matriz dele que faz dar certo, só replicar para a franquia. Você acha que esse seria o... Não, é isso. Eu fico pensando, né? Eu acredito realmente que todas as pessoas chegam com as melhores das intenções. Ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou fazer tudo errado, né? Todo mundo quer fazer a coisa certa, né? Então, pensando um pouco do lado desse gestor da expansão, né? Muitas vezes, né? E não é raro também ver uma franqueadora, de repente, né? Chega ali, né, na reunião de diretoria, alguém tem uma ideia brilhante. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos reduzir o valor fixo que a gente paga para o pessoal da expansão e a gente agora vai calibrar no variável. Vamos colocar aqui, vamos dar uma comissão muito maior. Esse acho que é a receita perfeita para uma tragédia, né? Porque quando você não valoriza, porque é uma forma de não valorizar aquele trabalho diário do dia a dia, que às vezes tem uma dificuldade maior para você fechar um negócio, você acaba fazendo com que esses colaboradores, eles não tenham um dinheiro para ter as suas necessidades básicas, Desmotivam, né? Antes. Desmotivam, né? E eles não conseguem aí ter uma visão de fato de longo prazo. O que acontece? Legal, então eu vou ter um processo aqui, né? Eu vou trazer para dentro da rede, né? Não vou seguir todos os critérios de seleção porque eu preciso ser comissionado, né? Então, vou abrir minha peneira. Vou abrir minha peneira de critérios, vai cair mais... Exatamente. No modo popular, falando, vai cair mais cliente prego. Cliente que eu tenho que trazer, né? Eu tenho que alvejar. E se eu jogo 10 vezes no alvo, pelo menos 3 eu vou acertar. Então,
fica mais difícil de filtrar. O filtro, a boca do filtro fica muito maior. Essa expansão está trazendo gente menos qualificada. Fica muito maior, né? E você vai gastar muito tempo para trazer muito pouca coisa. E qual que é o ponto, né? Tudo bem, a palavra final vai ser do dono da franquia, vai ser do franqueador. Só que mesmo sempre é assim, sendo... o franqueador que elege se dá ou não dá para... Sim, a palavra final do franqueador, a não ser que ele delegue completamente, vai, não, o que você aí tem que ter aquele nível de confiança, né? Mas normalmente... a exceção, a regra normalmente é o franqueador. Puxa, a rede é sua, né? Você que criou a marca, né? O seu filho, né? Você não vai querer trazer... Então, assim, você acredita, né? E de fato, tão legal. Franqueador, né? Eu que decido, eu que assino no final, eu coloco para dentro. Só que, mesmo sendo você aquele que decide, se você começar a ter esse tipo de política, né? Que faz com que o time de expansão traga candidatos cada vez menos qualificados, você vai começar a baixar a tua régua, né? Vai achar que é aquilo lá mesmo. Então, você vai ter que escolher entre os ruins o melhor, né? Então, o grande ponto é você, de fato, trazer uma remuneração atrativa, trazer uma visão de longo prazo, e aí você consegue aí sustentar esse negócio, porque senão, franqueadora, a gente sabe que é um negócio que é de médio e longo prazo, né? Se você parar para pensar num gráfico, um gráfico aí exponencial, tá? Porque você imagina que sempre quando entra um franqueado, ele não vai chegar já faturando o potencial máximo dele, ele tem uma curva de crescimento. Você imagina uma franqueadora que tem franqueados novos sempre entrando na rede, esses franqueados ao longo do tempo vão aumentando o seu faturamento, até que chega um momento, né, que aquela curva ela vira exponencial. Isso só vai acontecer se você mantiver os franqueados dentro da rede, né, ou seja, eles estão saudáveis, eles vão continuar ali dentro, né, vão querer estar ali dentro, novos franqueados chegando. Então, por isso que a gente está falando de expansão aqui, né? Claro, é a porta inicial, mas depois a gente tem a parte de operações, né? Que daí vai dar todo o suporte para o negócio, de fato, né, ser saudável. Então, para ficar visível, para quem não é do meio, quais que são essas peças do quebra-cabeça para uma empresa que está ouvindo a gente, que acha que sua marca dá para ser replicada, dá para ser expandida? Quais são as áreas que ele deve se preocupar? O que que ele pode fazer primeiro e segundo lugar para começar esse projeto aí de com quem que deve falar, para ele começar esse caminho? Porque se é um novo franqueador, a princípio ele não vai ter operação, ele vai ter só a expansão, né? E depois, quais são as áreas que ele, franqueador, vai ter que se preocupar e ele vai ter que ter esse cuidado para gerar franquias e franquias de sucesso? Porque as franquias de sucesso passivamente vira um fortalecedor de branding para ele, né? Então... Exatamente, né? O que eu falo sempre, né? Que não basta você ter uma marca forte para você virar franquia. Pelo contrário, ter um modelo de franquia, né? Um franqueador forte acaba valorizando mais a tua marca, né? Muito importante essa dica. E o mais importante é você fazer o negócio crescer. Ele só vai crescer se você tiver um modelo operacional. Então, o primeiro ponto, né, é saber que ser um franqueador é um outro negócio, né? Como eu falei agora há pouco. Então, vamos primeiro esquecer do negócio que a gente tem, tá? Esquece aí da sua empresa que você quer expandir primeiro de franquia. Vamos pensar no franqueador. Esse franqueador, a primeira coisa, né, para ele pensar em existir, ele precisa ter um modelo de negócios. Né? O que é ter um modelo de negócios? É ter um negócio ali na ponta, né, que já se provou no tempo, que gera lucro, que você já sabe quantas pessoas precisam para operar essa unidade, qual que é o investimento inicial, é uma unidade de rua, é uma unidade de shopping, enfim, todos os elementos que compõem um plano de negócios, eles já estão definidos, testados e funcionando. Legal. Então, agora eu vou criar a minha franqueadora. Falando das áreas dessa franqueadora, tá? Eu tenho aí a parte da expansão, que é a porta inicial, né, onde eu vou fazer toda a triagem, vou fazer a captação. Só que essa área de expansão, ela não vai funcionar se esse modelo de negócios não for divulgado. Logo, é necessário um marketing na franqueadora. Não adianta você criar o melhor modelo de negócios do mundo se a gente não sabe que ele existe. Então, tem algumas franqueadoras que acabam trazendo, inclusive, para dentro da área de expansão, uma pessoa de inbound, né, que é para atrair, né, estes franqueados. Mas o mais comum, de fato, é você ter um marketing separado, porque o marketing não faz só isso. O marketing vai ter outras funções, né, que é o marketing institucional, também a parte de comunicação com a rede. Claro que a comunicação só vai funcionar depois que os franqueados tiverem entrado. A gente tem expansão, a gente tem a parte de marketing,
A gente tem a parte fundamental, que é a parte de operações. Essa parte de operações, ela pode ser dividida aí na operação depois que a unidade já começou, depois que as primeiras franquias começaram a operar, mas a gente também tem a implantação. E tem algumas franqueadoras que colocam a implantação dentro da expansão. E algumas colocam a implantação dentro de operações, tá? Às vezes depende do estágio. É a mesma coisa, só em áreas diferentes, mas a atuação é a mesma coisa, o que a implantação Exatamente. Tem que fazer. Começa com um pós-vendas, né? O que é um pós-vendas de franquia? Você pagou a taxa de franquia, né? Você assinou ali o pré-contrato de franquia ou o contrato. Primeiro você vai ajudar esse franqueado a localizar um ponto comercial, validar esse ponto, né? Ver se está de acordo com as características do negócio. E aí você vai, dependendo do negócio, tem algumas franquias que demoram aí mais de 12 meses para serem implantadas, escolas principalmente. E aí você vai acompanhar esse franqueado do início até o fim, até que ele tenha um evento de inauguração. Né? Então, a implantação é um apoio para o franqueado, que ele fez o investimento, agora em quem que eu vou me apoiar, quem vai me ajudar a fazer acontecer? É essa área, a implantação. Exatamente. Quando você vende uma franquia, né, os consultores se apoiam bastante nisso, inclusive, né, para trazer o franqueado para dentro. Não, você vai ter todo o suporte. Logo, se você promete, você tem que dar. A lei de franquias ela não te obriga a dar suporte. Né? Ela fala aí, né, a lei ela é bastante simples, né, por isso que a gente tem os instrumentos jurídicos, né, que é a circular de oferta de franquia, pré-contrato e contrato, que vão detalhar o que se pode esperar desse modelo de negócio. Se você não colocou que você vai dar suporte, ok. Só que tem uma coisa, se você não der, o concorrente dá, né? Então você tem que criar, de fato, um pacote de benefícios que vai atrair esse franqueado para dentro, né? E nesse estágio da implantação é muito importante que o franqueado está aprendendo sobre o negócio. É meio que trazer ele para dentro e ele ir vivenciando o que é o negócio. Já é uma pré-escola para ele. Aí, de quando ele começar a operar, ele não tá tão cru. Né? É bom para todo mundo, né? Por isso que a maior parte das franqueadoras que eu conheço, elas começam com um pré-contrato, né? Não vai direto para o contrato, porque esse período de pré-contrato é o período de continuar avaliando o franqueado, né? E o franqueado também vai estar ali dentro, né? Vendo se entrou no lugar certo. Claro que neste pré-contrato de franquia vai ter ali algumas penalidades, né? Porque ele já vai ter começado a receber know-how, de repente ele desiste. Então, uma parte da taxa de franquia fica retida aí, normalmente ao comum da franqueadora, né? Então, nesse período de pré-contrato também é o momento em que ele vai estabelecer um CNPJ, que ele vai receber os treinamentos e que ele vai fechar um contrato de aluguel normalmente, né? Normalmente não costuma ser, ele não costuma comprar, né, o local, a não ser que ele já tenha esse local, mas é isso que acontece. Então vamos lá, expansão, a gente tem implantação que pode ficar tanto na expansão quanto em operações, e a gente tem a parte de operações. Que aí essa parte aqui é que de fato vai dar consultoria periódica para esse franqueado. A gente tem as consultorias que são presenciais, né, que você visita a franquia, mas também você dá um suporte remoto, principalmente pelo que a gente chama de SAF, que é o Serviço de Atendimento ao Franqueado. Uma pessoa aí que 80% das dúvidas que esse franqueado vai ter, ela consegue sanar ou direcionar para as áreas internas. Às vezes, eu quero fazer uma campanha publicitária para a minha região, preciso de um banner legal, direciona ali para o marketing. Né? Agora, cada vez mais, as franqueadoras elas estão mais digitalizadas também. Então, elas costumam ter suas plataformas onde o franqueado entra ali com o seu login, já baixa o que precisa e customiza para a sua localidade. Agora, tem franqueadoras que aí, dependendo do segmento, elas vão ter áreas diferentes. Por exemplo, se eu falo para uma franqueadora de educação, ela vai ter ali uma diretoria acadêmica, né, que vai, enfim, desenvolver ou adaptar todos os conteúdos que esse franqueado precisa absorver, precisa dominar para entregar para o cliente lá na ponta. Né? Então, tem uma parte acadêmica aí. Se for de alimentação, por exemplo, tem alguma coisa crucial, como se fizer analogia com essa da educação, tem algo de alimentação que precisa ter? Sei lá, uma consultoria de nutricionista, algo assim? Pode estar dentro ou fora da franqueadora, tá? A gente precisa de uma área de produto aí. Por que eu falo fora, né? Porque às vezes as franqueadoras elas têm fornecedores homologados. E se a gente está falando aí de uma rede de alimentação, por exemplo, ela pode ter como fornecedor homologado, inclusive, uma empresa do grupo. Então, se eu tiver aí uma empresa de chocolates, por exemplo, eu tenho uma indústria por fora
que vai entregar todo o estoque de produtos, Abastecer. vai fazer abastecimento, e aí essa parte de nutricionista, toda essa parte de produto pode estar dentro dessa outra empresa, né? Mas precisa ter alguém de fato para desenvolver o produto e para cuidar da qualidade, cuidar de questões relacionadas à Anvisa e dar todo o direcionamento para esse franqueado. Certo. Um negócio, eu sei que é bem diferente o tempo pelos segmentos, mas no geral, um negócio, se você tem interesse em começar a ser um franqueado, é um negócio médio, um tempo médio que você julga por toda essa experiência, porque você já vivenciou nas praças e tudo mais, que quando eu, franqueado, vou começar a conhecer modelos de negócios de franquias, um tempo saudável, um tempo médio de turnover por tudo que eu investi, que eu vou começar a ter um retorno. Qual um tempo médio para eles julgarem que aqui eu consigo, aqui vai ser interessante para eu aplicar meu dinheiro e me interessar a ser franqueado dessa área, enfim, dessa marca. O que você julga, assim, porque isso já seria uma pessoa realmente leiga, que nunca passou por uma consultoria, é um empresário que tem ali um capital, quer investir, e qual um tempo médio aí de turnover por esse segmento? O que você aplicaria, o que você daria de dica? Aqui... Aproveitem, gente, é uma escola hoje, uma aula, um tutorial de franquias com o Andrews. Eu acho que aqui é até legal trazer duas perspectivas. A do franqueado, né? O cara que quer virar franqueado, e do franqueador também, né? Porque o franqueador tem um tempo também de ter o turnover Sim. dos royalties dele. Por favor, conta pra gente, então. Bom, quando a gente fala de franquia, a gente tem que pensar numa perspectiva de investimento financeiro mesmo, né? Então, independentemente da franquia, você pensa que quanto mais você coloca capital, quanto mais caro é essa franquia que você está investindo, normalmente o investimento é um pouco mais, o prazo de retorno é um pouco mais dilatado, né? Então, franquias aí que custam mais de 1 milhão, você vai ter um retorno aí, provavelmente, tá? E aqui é algo importante, né? Eu falo provavelmente porque a gente precisa criar um simulador financeiro que vai mostrar na prática ali todos os componentes do teu negócio, e aí você vai ver, olha, se eu ajustar um pouco essa variável, pode ser um pouco mais para frente o retorno, ou então não, eu consigo aqui ter uma economia, pode ser um pouco antes, mas a grosso modo, você vai fazer um investimento acima de 1 milhão, é normal que você vai ter um retorno acima de 3 anos, né? Não vai ser rápido. Mas quando a gente fala de micro franquias, né, que você vai ter um investimento bem menor, aí você consegue um retorno do investimento aí inferior, né, até 12 meses. O que é o grande ponto quando a gente fala de franquias? É pensar no teu ponto de equilíbrio, né? Antes de pensar no retorno, pensa em primeira coisa, quanto que você precisa ter de dinheiro reserva, né, de capital de giro para sustentar esse negócio. É difícil um negócio no primeiro mês, apesar de eu conhecer alguns, tá? No primeiro mês já fechar as contas, né? Eu entrevistei recentemente, né, 2 empresas de açaí, e as duas me falaram, né, que no primeiro mês de operação não precisaram colocar mais dinheiro, né? Já se fechou, já pagou funcionário no primeiro mês, tudo com o dinheiro que entrou. Pizzaria é a mesma coisa, né? Uma outra rede que eu conversei. Então, se é possível, os investimentos dessas operações, até pensando agora, na faixa de 250 mil, 300 mil, assim, eles conseguiram, né? Você acha, então, que um turnover mais rápido é o alimentício? Você consegue, por esses cases, ter assim, essa conclusão de que se for da parte alimentícia, onde é mais o pulo do gato aí do negócio para voltar o investimento mais rápido. Sim, porque o que faz, né, um negócio ele demorar um pouco mais é a tua curva de crescimento, né, de volume de clientes. Então, se você coloca uma operação de alimentação em um ponto comercial já consolidado, e às vezes você tem até que pagar luvas, né, que é o direito para você ter aquele ponto que já foi estabelecido, é normal que você já vai ter aí clientes numa velocidade mais rápida e o teu retorno do investimento vai ser mais rápido também. Eu falei do franqueador também, né, porque a gente escuta, né, muitas vezes, eu estava conversando antes de começar aqui a nossa entrevista, que tem muito franqueado insatisfeito. Eu tenho que pagar royalty, eu tenho que pagar a taxa de franquia, mas eu não sei, né? Acho que o mercado, principalmente quem está atrás de uma franquia, não tem noção que uma franqueadora, tá? Para ela começar a ter aquela inflexão para o positivo, pro ponto positivo, né, que de fato vira exponencial, na média de mercado você precisa ter umas 40 franquias vendidas. 40 franquias?
Então você imagina, né, que uma franqueadora, ela tem um investimento intensivo em capital de giro, porque ela precisa, né, mesmo que o franqueado ainda não tenha começado a operar, ela já tem que dar suporte para esse Tem que franqueado. ter a equipe de backstage Exatamente. ali para fazer o franqueado ficar qualificado para executar a atividade fim, que ele já faz muito bem, e ele tem o lucro dele na matriz, né? Exatamente. No modelo de negócio inicial. Então, são 40 franquias para ele começar, a média Ó, para ele eu tô falando começar. de média mesmo, né? Porque tem franqueadoras diferentes, né? Uma franqueadora aí que não tem produto, né? Que de fato ela só entrega serviço e que Serviços. não tem lá um produto, por exemplo, não é uma Cacau Show, não é um Boticário, não é uma Maple Bear que vai ter um produto junto ali, né? Que vai ser uma outra fonte de receitas para ela. Ela acaba tendo aí um retorno mais humorado, porque a gente está falando somente do business de franqueadora, que acaba sustentando aí principalmente por royalties, taxa de franquia, né? Então, uma franqueadora não é um negócio de curto prazo, é de médio e longo prazo. Porém, como eu falei, né, ele é um negócio muito bom se você crescer de forma sustentável, trouxe o franqueado certo, deu suporte, porque quando esses franqueados começam a amadurecer e você continua, né, recebendo mais franqueados, o negócio explode, assim, ele é muito bom. Então, a princípio, se você está com a visão de iniciar e ser um franqueador, não tem que ser ansioso. Não tem que ter essa visão do, vai ser a minha galinha dos ovos de ouro. Não. Não, Vai demorar um pouquinho. é um tipo de negócio assim, né? A gente fica ansioso às vezes, né? Porque quer coisas no curto prazo, né? E se a gente não consegue, a gente fica mais ansioso ainda e acaba até desistindo, né? Agora, como franqueador é um método, né, que já foi muito explorado, é algo que funciona, é só você ter de fato paciência que as coisas vão, né, se desenvolver. Só ser bem assessorado, acreditar e seguir o passo a passo, né? Sempre se concentrar em entregar valor para o teu franqueado. Aproveitando isso, qual que é o seu canal? Que vocês vão poder ouvir mais e especificamente sobre case de franquias, que o Andrews entrevista franqueadores, ou os departamentos que um franqueador tem, né? Especialistas na área de expansão, especialista na área de implantação. Qual que é o seu canal? O que você fala um pouquinho lá? Divulga pra gente. E se você quiser falar, por favor, da sua consultoria também, os empresários que estão nos ouvindo, os empreendedores que estão nos ouvindo, se quiserem tirar uma dúvida, lançar para você com o seu know-how se é interessante ou não ele escalonar o serviço dele, como que ele fala com a sua consultoria, qual que é a sua consultoria, o arroba, e como que a gente faz para ter acesso a isso, Andrews? Conta pra gente. Claro. Bom, eu recomendo para vocês, né, seguir o canal, que é o canal no YouTube, é o Modo Franqueador, tá? Esse canal ele não fala apenas de franquias, tá? Ele fala principalmente de franquias, mas muito de modelos de negócio. Então eu acabo entrevistando aí gestores, CEOs de empresas dos mais variados tipos de negócio, desde uma Gran Cru que vai vender vinho, a uma Jet Pizzas que vende pizza, Aramis de moda, enfim. Então você vai conseguir se inspirar com marcas grandes, renomadas aí, né? E eles abrem os números, né? Então eles contam qual que é o investimento, qual que é a rentabilidade esperada, quantidade de funcionários, até markup o pessoal acaba abrindo, tá? Uma coisa que a gente não costuma achar facilmente no mercado. Então assistindo aí você vai entender um pouco mais na prática, né, de quem está lá na ponta, como é que isso funciona. Além disso, a gente fala um pouco de macroeconomia também, afinal eu sou economista, né? Então eu Sim, gosto bastante de trazer uma perspectiva, sempre trazendo analogias com a vida real, né, para facilitar a compreensão. E aí, claro, né, a parte de franqueador. Essa parte de franqueador é sempre com esse viés, né, de fato de mostrar o que é ser um franqueador. Então, legal, eu trago ali os modelos de negócio que existem, traz uma inspiração, principalmente para você, né, que ainda não tem um negócio ou que quer buscar inspiração para o seu negócio já existente, mas o outro grande ponto, de fato, é mostrar o que é uma franqueadora. E eu trago aí coisas que devem ser evitadas, o que deve ser buscado para você começar do jeito certo. E aí, para entrar em contato, tem o site também, que é o michelin.co. Depois acho que é bom escrever, né? Porque é um nome meio complicado. É o meu site, daí onde eu mostro lá, de fato quais são os serviços que a gente entrega, sempre com esse intuito, né, de acelerar, né, na verdade melhorar a gestão de negócios para que de fato a gente consiga aumentar o valor do mercado, né, e continue crescendo. e você Então, fala tanto para o franqueador quanto para o franqueado na sua consultoria, que é a Michelin.co. Tem você para esses dois braços,
apresenta e resolve com a sua consultoria? Ou você fala só para o franqueador? Não, a gente fala com os dois, sim, porque você não vira franqueador se você não é então tem um modelo de negócio primeiro, né? Então a gente prepara, o pessoal até traça a perspectiva que às vezes é pouco explorada, né? Esse que é o meu grande ponto, na verdade, né? Trazer um pouco desse mundo sem você estar lá dentro, né? Porque é muito comum você só falar, vamos formatar esse teu negócio aqui e virar franqueador. Calma, deixa eu te mostrar, né? De fato, já todas as dúvidas, né? Trazer uma perspectiva diferente para que você fique seguro, né? Todo negócio, né, tem o seu risco, né? Mas tem muito aprendizado que você pode ter aqui, né? Sem ter que se expor tanto. Esse é o diferencial de usar uma consultoria, né? Aprender com os erros, enfim, os insucessos de outras pessoas que já incorreram naquilo. Você não precisa quebrar. É isso que a consultoria oferece, né? Você pode aplicar todo o conhecimento dele para a sua empresa sem você precisar passar por tudo isso. Ele pode te adiantar muitas situações. A consultoria do Andrews, com todo o know-how dele, pode te adiantar muitas situações e te trazer ali para a realidade, te tirar talvez do mundo utópico que você tá, não, mas o meu negócio é muito franqueável, né? Então aproveitar isso para que... E esse é um exemplo de sabedoria, né? Se a gente for falar nos ditos populares e tudo mais, você é sábio quando você não precisa errar, você aprende com o erro de que alguém errou do seu lado, você aprendeu, então você não vai errar naquilo também. Você não precisa errar. Né? Escolhe um erro que o pessoal, você não tenha visto alguém errar ainda, né? Porque sempre vão ter erros, né? Claro que o erro sempre gera aí um crescimento, né? Enfim, mas vamos errar em coisas aí que eu também não... Coisas inéditas. Em coisas inéditas, exatamente, porque daí você gera o aprendizado e é justamente isso, tá? Que o franqueado espera, né? Que você já entregue para ele a receita do bolo, né? Então ele não vai errar as coisas que você errou, né? Então você já tem com uma consultoria condições de começar do jeito certo. Agora, um ponto importante também é você não virar refém da consultoria, né? Então, quando eu dou consultoria, eu ensino como é que se coloca a mão na massa mesmo, porque senão, eu falei antes, né, você vira um eterno dependente da consultoria. Ninguém quer isso. Se for contratar consultoria novamente, contrata para algo diferente, mas não para a mesma coisa que você não entendeu tão bem. Perfeito. Acho que assim é uma maneira muito, muito instrutiva para a gente terminar, para fechar mesmo tudo que a gente foi colocando e ensinando. E se você tem mais dúvidas, se você tem mais temas, por favor, comenta nesse vídeo, traz pra gente, entra na rede social, entra no Instagram ou no canal de YouTube do Modo Franqueador e fale pro Andrews também o que você tem de dúvidas, como você consegue acessar e ter uma reunião aí de negócios para ver se é possível franquear o que você deseja. Se você quer investir, tem dinheiro aí para investir e tá com essa ideia de virar um franqueado, também a sua consultoria tem ali um catálogo do que oferecer, porque dentro, por exemplo, dos seus clientes, você já tem aí um passo a mais com algumas marcas do que o Andrews pode oferecer. Eu tenho capital, mas não sei em que investir. A Michelin pode ajudar nisso também, né? Sem dúvida, né? Essa trajetória aí no franchise eu comecei em 2011, então tem muito relacionamento, né? Sempre tem gente aí com boas ideias de negócio, né? E tem gente também com recurso procurando onde investir também. Exatamente, você faz essa ponte. Sim. Então, mais uma vez eu agradeço. A gente divulga mais uma vez, então, o canal é Modo Franqueador. Sim. Andrews Dias é o seu Instagram. Isso. Andrews Dias. E muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Mais dúvidas, não guarde elas para você. Escreve aqui nos comentários que a gente faz com que cascateie mais informação para você. A gente pode trazer o Andrews mais uma vez no Podbackst, que é o seu podcast para aprender com as ideias, com as histórias de outros empresários para fazer com que o seu negócio cresça. Muito obrigada, eu fui Thaís Zacarelli e fica com a gente para a próxima semana, no próximo episódio também.